Senhor, nós queremos estarmos sedentos pela sua presença. Queremos te pedir que o Senhor possa tomar os nossos corações, que nós somente possamos estar cativos à sua presença, que o Senhor possa tirar toda a distração humana, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos tira do foco, do centro da sua presença. Que o Senhor possa tomar e arrebatar os corações, Deus. Assim como alguns corações, eles subiram à sua presença com um cheiro, Senhor, agradável. Subiram com uma fragrância maravilhosa, Senhor Jesus. Que o Senhor possa arrebatar o coração dos teus filhos na palavra. Que o Senhor possa cativá-los, Deus. Que o Senhor possa trazer uma nova chama para que possa queimar sobre eles. Trazer a sua presença, Senhor Jesus. Manifesta o seu amor em nós. Manifesta a sua presença em nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu acordei de manhã Eu acordo muito cedo. Com Deus me ministrando muito sobre a maneira como a misericórdia dele está sobre as nossas vidas. A maneira como o amor dele nos toca, perdoa as nossas falhas, marca os nossos corações. E geralmente todas as vezes quando eu vou pregar, Deus ele começa a trazer lembranças de tudo aquilo que eu vivi. Deus ele começa a trazer algumas situações que eu fui vivenciando. E ele sempre me diz: filho, olha a misericórdia que eu tenho. Olha o amor que eu tenho, que eu derramo sobre você. Sabe, você parou para pensar nisso, como a misericórdia de Deus te permitiu estar aqui na casa dele hoje? Como o amor dele te permitiu estar aqui, mesmo sendo falho, mesmo muitas vezes errando, o amor dele continua nos ministrando, nos envolvendo. E nós precisamos estarmos sedentos por Deus. Estamos vivendo um tempo que nós precisamos estarmos buscando o amor dele. Estamos no ano, como foi dito, o ano de Josué. O ano para termos coragem. O ano para sermos ousados. Sabe, a ousadia, ela começa a partir do momento quando você sai da sua zona de conforto. A ousadia, ela começa a partir do momento quando você dá um start falando: Deus, eu estou aqui. Todos nós demos um start na nossa vida quando nós aceitamos a Jesus. Todos nós demos um start dizendo: Senhor, a minha vida é sua. Eu estou sujeito à sua direção, ao seu toque. Eu estou sujeito a você. E Deus ele vai sempre nos marcando, mostrando o amor dele. E ele vai trazendo aquilo que era impuro, imperfeito, ao molde da maneira dele. Nós precisamos estarmos sujeitos ao senhorio dele. Precisamos entendermos o que é ser sujeito à vontade dele. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Salmos 24. Salmos 24. Versículo 3 e 4. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem subirá? É a primeira pergunta. Mas a segunda pergunta é: quem vai permanecer? Cara, permanecer é a parte mais difícil. Subir a gente até vai. Mas o permanecer, a permanência, esse verbo, essa palavra, ela é
é muito sagaz, muito tendenciosa em muitos sentidos. Porque às vezes a gente começa a permanecer e depois a gente desce. O Senhor fala, quem vai subir? A gente começou a subir no monte dele. Essa palavra eu recebi com o pessoal de São Bernardo alguns anos atrás. Foi quando eu falei para vocês, quando Deus ele me ministrou em alguns aspectos de coisas que nós já vínhamos vivendo. Sabe, eu vi muitos filhos que também subiram, mas alguns deles não conseguiram permanecer. Eu oro para que eles voltem a estar na posição deles, no lugar aonde qual o Senhor os chamou. Você tem permanecido no monte do Senhor? Você tem conseguido entender o que é permanecer, o que é estar com os olhos fixados nele? Você tem entendido o que é permanecer, estar com o coração voltado a ele? O versículo 4 fala sobre aquele que tem um coração puro, aquele que tem mãos limpas. O Senhor, ele purifica as nossas mãos. Muitas das vezes nós tocamos no que é impuro. Guardamos no nosso coração aquilo que suja, aquilo que contamina. Aquele também que não se mistura com a mentira. É um tempo que o Senhor, ele refina os filhos. É um tempo que o Senhor, ele nos refina ao centro da vontade dele. Deus, ele precisa refinar você. Deus, ele precisa transformar esse diamante bruto em algo lindo, em algo maravilhoso. Quando Deus olhou para todos nós, ele sonhou algo tão maravilhoso. Vocês se lembram do dia da conversão de vocês? Vocês se lembram do dia que o Senhor, ele falou com vocês? O coração de vocês queimavam. O coração de vocês começaram a palpitar. Os primeiros dias foram tão maravilhosos. Aquela fome, aquela sede do primeiro amor, de buscar, de estar na presença dele. Deus, ele quer fazer isso conosco, quer nos lembrar de como foi todos esses momentos, de como foi toda essa fase de estar na presença dele. Sabe, e quando eu falo sobre ser refinado em Deus, me lembra muito o que Deus fez com Moisés, o como Deus refinou ele. Se nós estamos no ano de Josué, nós precisamos falar do seu antecessor. Moisés viveu 120 anos. Dos seus 120 anos, foi dividido em 3 ciclos. Os seus primeiros 40 anos, ele cresceu no palácio, comendo do melhor, tendo o melhor, tendo tudo à sua disposição. Depois dos seus 40 anos, ele é levado para fora do palácio. E ele começa a viver ali, resumidamente, não sei se vocês conhecem essa história. Moisés, quando ele mata uma pessoa, ele foge dali, ele é constrangido com aquele ato. E a partir daquele momento, ele sai dali, depois ele constitui uma família, ele começa a morar ali com o seu sogro Jetro. E o seu segunda fase, dos seus 40 anos, ele começa a viver de uma forma diferente. Ele já não tinha tudo à sua disposição. Tudo aquilo que ele tinha era de uma outra pessoa.
Tudo aquilo que ele tinha era do seu sogro. Nos seus primeiros 40 anos ele tinha tudo à sua disposição. Dos 40 para frente, ele já não tinha mais nada. Era só do outro. Ele administrava tudo que era do outro. E a última fase é como Deus ele começa a transformar aquele que já não tem mais nada. E Deus ele precisa nos transformar assim. Quando nós perdemos todas as nossas bases, quando nós perdemos todas as nossas estruturas, Ele começa a nos trazer para a melhor fase. Quando Ele começa a guiar o povo, essa é a terceira fase dele. Quando Deus ele começa a levantar ele, às vezes nós precisamos perder as nossas estruturas. Às vezes nós precisamos perder aquilo que nós temos como zona de conforto. E Deus ele está nos tirando dessa zona. Deus ele precisa nos tirar dessa zona. E como eu falei, se você quer viver esse ano de Josué, você precisa conhecer esse antecessor. Você precisa viver como esse antecessor estava vivendo. Deus às vezes ele nos tira para nos mostrar até onde Ele quer nos mostrar, até onde nós iremos. Talvez Deus ele te disse algumas palavras sobre até onde você vai. Ou melhor, o começo de onde você vai. Porque os sonhos, a vontade dele são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Eu quero te convidar a ler Deuteronômio 3, 28. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 28. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Deus estava dizendo para Moisés ali: a partir de agora, Josué vai te substituir. É ele agora quem vai tomar a frente. Dá ordem a ele. Nós precisamos seguir aquilo que Deus ele tem falado a nós. E às vezes nós precisamos ser a extensão do ministério. Josué ele foi essa extensão do ministério de Moisés. Ele foi a extensão daquilo que aonde Moisés não iria chegar. Deus já tinha dado uma direção: você vai ficar aqui. Agora ele vai além. Agora ele vai passar, ele vai além. Nós somos extensão do ministério dos nossos pastores. Talvez muitas das palavras, Roberto, assim como para o Rogério, isso, os líderes irão além, vão cumprir essas palavras. Nós estávamos aqui alguns cultos atrás, quando o João Mir disse algumas palavras para o Rafa e para a Mari. Nós iremos cumprir aquilo que foi liberado sobre os nossos pastores. Nós iremos cumprir aquilo que foi liberado, aquilo que foi profetizado. O povo tinha sido recebido uma palavra: vocês irão pisar na terra prometida. Moisés não foi, mas a extensão do ministério dele foi. A extensão do ministério dele pisou. Eu sou a extensão do ministério do meu pai. Há muitos anos atrás, meu pai recebeu uma palavra de ser pastor. Essa palavra se cumpre. Talvez você recebeu tantas palavras, mas os teus filhos vão viver, seus filhos vão viver elas. Eu sei muito disso sobre os meus filhos. Eu sempre procuro ensinar a eles o caminho, porque eu sei que tem coisas que eu não vou viver, que o Enzo e o Pedro vão viver. Muitas das palavras eu sei que eles vão viver. Eu procuro ensinar a eles o caminho. É tudo uma fase, é tudo um processo.
Às vezes a gente quer atropelar os processos de Deus. Às vezes a gente quer adiantar a tudo aquilo que Deus ele quer fazer sobre as nossas vidas. Tudo é uma fase. Alguns anos atrás, eu lembro que a Roberta tinha falado sobre uma área que nós queríamos ter na nossa igreja, uma cidade. Sabe, Deus me lembrou de uma coisa. Acho que ano passado, acho que no segundo semestre, fui visitar uma igreja de uma pessoa que era do nosso ministério. E Deus me lembrou de uma coisa. Você se lembra daquela palavra sobre estar naquela cidade? Você se lembra daquela palavra sobre estar neste lugar? Este filho que andava com você está cumprindo esse ministério. Esse filho está cumprindo aquela palavra. Vocês receberam uma promessa sobre estar em um lugar, mas essa pessoa começou a vivê-la. Vocês viram todas as vezes, viram preleitores trazendo palavras sobre essa casa, mas talvez você não sabe, é você quem vai vivê-la. Será que você está pronto para viver essa palavra? Será que você está pronto para viver isso? Josué não sabia o momento que ele seria chamado para viver a extensão do ministério de Moisés. Mas ele se procurava a andar ali rentamente. Ele procurava a cumprir a palavra de Deus. Ele procurava seguir todas as direções do Pai. Você está pronto para isso? O Senhor fala, agora é tempo de você ir para tal nação. Será que o teu coração está desejoso para isso? Será que está pronto para viver isso? Sabe, como eu falei, Josué não sabia quando ele iria viver isso. Mas ele estava ali, à disposição de Deus. Ele estava ali à disposição para aquilo que Deus iria fazer através dele. Será que você está à disposição daquilo que Deus quer fazer de você? Será que você está à disposição daquilo que Deus ele precisa soprar sobre você? Sobre no penúltimo não, há 2 cultos atrás, o pastor Rafael estava pregando. E ele falou sobre quando o povo trouxe a arca de volta para Jerusalém. A arca estava vindo, e os bois tropeçaram, e Uzá e O colocaram a mão na arca. Eles não deveriam colocar. Depois dali, Davi fica desejoso, manda a arca para a casa de Obed-Edom. Ao ver tudo aquilo que Deus estava fazendo na casa de Obed-Edom, ele falou, nossa, precisamos trazer essa arca de volta. Bateu um zelo no coração dele sobre a glória de Deus. A arca tem que estar no lugar aonde ela precisa estar. Aonde o Senhor prometeu, a terra prometida onde que era. Aonde que ela tinha que estar? Será que você está no lugar aonde Deus te pediu? Será que você está vivendo aquilo que Deus te pediu? Eu acho que Davi, ele parou para refletir sobre tudo que ele estava fazendo até ali no começo do reinado dele. Deus fez isso comigo, fez aquilo outro. Cara, mas eu preciso trazer a arca, o selo da presença de Deus, para o lugar onde ela tem que estar, onde ela precisa habitar. A arca precisa estar aqui, a arca precisa estar em Jerusalém. A presença de Deus precisa estar dentro de nós. A presença de Deus, ela precisa queimar em nós. Lembre-se do zelo do Senhor, e o zelo do Senhor consumirá o seu coração. Lembre-se da vontade dEle, daquilo que Ele prometeu, das palavras que foram liberadas sobre Abraão, sobre Jacó, sobre as palavras que foram liberadas sobre todos eles. Davi lembrou de todas essas palavras.
Ele falou: a glória de Deus precisa estar aqui. A presença de Deus precisa estar aqui. Não sei se você tem esquecido onde você deixou o seu ministério. Não sei onde você deixou a palavra profética que foi liberada sobre você. Sobre o amor de Deus que foi liberado sobre você. É tempo de ter zelo pela palavra de Deus. É tempo de ter amor por Ele. Quando nós começamos a ter isso, o amor dele começa a nos consumir. A presença dele começa a nos consumir. Há muitos anos atrás, nós chegávamos na igreja, nós só queríamos estar na frente do altar. Chegávamos na igreja, começou o louvor, eu quero estar na frente. Eu quero estar na frente, eu quero estar buscando, eu quero ouvir aquilo que Deus tinha para fazer. Caramba, cheguei atrasado. Eu não acredito que cheguei atrasado. Havia uma paixão, havia uma vontade de estar na casa de Deus. Havia uma paixão de buscar a glória dEle. De querer Ele acima de todas as coisas. A palavra de Deus fluía tão grandemente sobre os louvores. Eu falei agora há pouco com o pessoal do louvor, no começo do culto. Essa casa foi um celeiro de muitos ministros do altar. Ela não foi, ela continua sendo. Ela continua sendo. O Senhor, Ele gera muitos ministros aqui. O Senhor, Ele gera muitos tangedores neste lugar. Eu compartilhei com eles, falei: olha, Deus, Ele vai tocar muito o coração. Deus, Ele vai manifestar muita glória dEle através de vocês. E Deus, Ele falou que nós vimos tantas palavras, tantos testemunhos. Nós abríamos o nosso YouTube e tinha tantas pessoas falando: nossa, Deus fez isso. Deus me curou. Deus me restaurou. Eu estava desanimado, eu tinha depressão e Deus me curou. A mesma palavra, Marie, ela continua sendo presente. E Deus, Ele vai continuar trazendo os mesmos testemunhos sobre esta casa. A glória dEle continua tomando este lugar. A presença dEle continua tomando este lugar. Mas Deus, Ele precisa encontrar pessoas sedentas pela glória dEle. Ele precisa encontrar filhos desejosos pelo amor dEle. Naquele tempo nós queimávamos tanto porque tinham pessoas com um desejo, tinham paixão pela presença de Deus. Não era um ministro X, não era um ministro Y, era filhos que sedentos pela presença de Deus. Será que Deus pode encontrar pessoas sedentas? Será que Deus pode encontrar coração sedentos pelo amor dEle? Seja aquele que atrai a glória. Seja aquele que atrai a presença de Deus. Seja aquele que busca. Nós estamos num tempo de jejum. E o que você está sentindo? O que Deus está soprando em você? Não é somente a palavra que flui aqui do altar. O que Deus está te ministrando? O que Deus está gerando em você? Uma engrenagem precisa gerar. Uma engrenagem precisa rodar dentro de você. Nós temos como um slogan do nosso ministério: coragem para fazer a diferença. Tenha coragem para viver a diferença de Deus na sua vida, na sua família. Tenha coragem para viver isso. Não é somente nas ruas, mas na sua casa. Você ora pelos seus familiares. Você jejua por eles. A paixão em você pelos seus. A glória começa em casa. A presença começa em casa. A presença precisa começar em casa. Para que a glória de Deus comece a nos consumir. O zelo dele começa a nos consumir. A presença dele começa a nos transformar.
A cultura dos céus, ela se manifesta quando Deus encontra filhos sedentos. Quando Deus encontra aqui filhos que buscam a glória dEle. Você está buscando? É hora de você buscar. É hora de você estar pronto para viver isso. Quando Moisés falou para Josué, olha, eu vou ficar aqui. Agora é com vocês. Cara, eu acho que passou um filme na cabeça de Josué ali. Quando criança ali no Egito. O tempo ali no deserto. E todas as palavras de Deus que foram liberadas. E caberia a ele coordenar o povo. Caberia a ele coordenar o povo de Deus até a terra prometida. Cabe uma promessa a você. Cabe uma promessa a você a conduzir alguém a essa terra prometida. O ID de Deus não é só para os pastores, é para você. Deuteronômios 31. Deuteronômio, capítulo 31. Versículo 7 ao 8. Versículos 7 e 8. Diz assim: Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo o Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Não precisa abrir, mas no 34:9 diz assim: E Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito Santo, porque Moisés tinha-lhe imposto as mãos, assim como os filhos de Israel lhe obedeceram, fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha, ele foi cheio de uma sabedoria ali. Ele foi cheio de um mover. Quando você vai começar a viver o seu chamado, o Senhor, Ele te enche. O Senhor, Ele te prepara para isso. Mas seja forte e corajoso. O Senhor, Ele encheu, mas Ele deixou uma direção. Você precisa ser forte. Você precisa ter coragem. Não basta ter somente conhecimento. Não basta somente conhecer. Você precisa conseguir fazer. A partir do momento quando ele começa a viver isso, Deus muda toda a história dele. Josué, antes ele era um comandante. Depois a Bíblia nos fala que ele era servo de Moisés. Mas em Juízes 24, 29, lê para mim, por favor, Márcio. Vai dizer o quê? Juízes capítulo... Perdão, Josué, tá. 24, 29. Que já ia falar que não tem Juízes não tem 24. Juízes é curto. Josué 24, 29. Josué, capítulo 24, versículo 29. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Antes, ele era o quê? Servo de Moisés. E ele passou a ser servo do Senhor. O final da história dele foi diferente. O final da história dele foi totalmente diferente. Talvez você é conhecido de uma forma, mas Deus vai mudar a forma como você é conhecido. A forma como você é chamado. Deus muda, Ele restaura, Ele transforma. Talvez você tenha recebido muitas palavras de peso.
palavras de condenação. Talvez você não conseguiu viver aquilo que Deus prometeu sobre você. Palavras de cumprir o seu ministério. Mas no decorrer, Deus muda a sua história. Deus também começa a te chamar de filho. Não somente servo, mas filho. Filho tem acesso ao Pai. O filho pode buscar o Pai todas as horas. Esse tempo de jejum está nos ensinando a poder buscar a Ele. A ter um acesso a Ele. Sabe, nós estamos... Não sei se vocês, mas eu tenho visto os ares leves nesses períodos. Todas as vezes quando começa a jejuar, é lógico que é muito complicado em algum momento. Mas eu vou te falar. Olha, para buscar a Deus nessas horas, é uma maravilha. Para montar uma palavra, é uma beleza. Eu te falo, o Senhor, Ele começa a transformar as coisas quando você está disponível a Ele. Quando você passa a ter acesso a Ele. Sabe, você precisa ter acesso ao Pai. Que filho que não tem acesso ao Pai? Que filho que não fala com o Pai? O Pai está toda hora falando com o filho. Eu vejo Deus, Ele querendo fazer isso. Mudar o seu nome. Mudar na sua história. Levítico 6, do 12 ao 13. Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Talvez a luz do seu coração tenha apagado. Talvez a chama do seu altar está faltando lenha. Está faltando só um pouquinho. Injeta mais um dia de jejum, gente. Injeta mais um dia de adoração com o Pai. Você vai ver que a linha vai começar a queimar com prazer. Sabe quando você olha o fogo ali, tão maravilhoso, queimando a lenha? Você fala, nossa, que bonito. É assim Deus conosco, quando nós estamos cheios da presença dEle. Vamos fluindo com uma facilidade, com um amor tão grande. Precisamos queimar por Ele. Precisamos viver por Ele. Às vezes parece que a gente esquece de atear lenha no altar. E é interessante que o nosso corpo também manifesta todas as vezes quando a gente está com algum problema. Quando está faltando lenha, a gente começa a ver o fogo baixinho. Quando o nosso corpo começa a estar com algum problema, começa a manifestar alguma dor, alguma cãibra, alguma dor muscular. A gente começa a tossir. E a gente começa a entender, fala, opa, estou com um problema, deixa eu tentar resolver. Nós precisamos também fazer o mesmo com a presença de Deus. Quando a lenha está começando a apagar, é hora de atear mais lenha. Coloque mais. Não deixe essa chama apagar. Assim como foi dito ao sacerdote, a chama não pode se apagar. Tem que atear o tempo inteiro, atear mais e mais. Porque muitas das vezes, quando nós não vamos colocando a presença de Deus em primeiro lugar, parece que a gente começa a ficar fraco. As nossas emoções começam a gritar, falar mais alto. Colossenses 2, não precisa abrir. Colossenses 2, 6:12 diz assim: não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos.
Deus, ele não tem um limite, ele quer nos usar muito mais. Mas os nossos sentimentos começam a nos limitar. Os nossos sentimentos muitas vezes começam a nos limitar à vontade de Deus, ao agir dele. Nós não devemos sermos escravos dos nossos medos. Não devemos ser escravos do nosso próprio querer, da nossa própria carne. Mas nós precisamos estar sujeitos à vontade de Deus. Precisamos estar sujeitos ao querer dele. E o que Deus ele quer de você? O que ele tem pedido de você ao longo desse tempo? Alguém aqui sonha? Sim. Ah, que bom. Nós sonhamos todos os dias. Não sei se você sabe disso, mas todos os dias nós sonhamos. Nós só não nos recordamos deles, mas sonhamos. Para a gente sonhar, a gente tem 4 estágios. O primeiro estágio é o não REM, onde fui numas ondas tão calminhas e tranquilas. O segundo estágio são ondas delta, ondas fusas, onde a gente leva um pouquinho mais tempo para dormir. A gente levando uns 20 minutos para chegar nessa fase. A terceira fase são de ondas deltas, onde a gente começa a entrar num sono um pouquinho mais profundo. A quarta fase, que é essa do sonho, onde os nossos olhos, escondidos nas pálpebras, eles começam a se mexer muito rápido. Quando a gente começa a sonhar, o nosso corpo fica em êxtase, ele paradinho, mas tudo começa a se mover. Tudo começa a se mover, nós respiramos mais rápido, nós começamos a se mexer com a nossa musculatura, mas parados. Muitas das vezes Deus ele precisa nos levar a sonhar, a não ver com nossos olhos físicos ali, nossos olhos carnais. Às vezes quando nós estamos com os nossos olhos fechados, Deus nos leva a sonhar. Deus nos deu muitos sonhos sobre aquilo que Ele queria fazer sobre as nossas vidas. E muitas vezes quando nós estamos vendo com os nossos olhos físicos, nós não conseguimos imaginar aquilo que Deus quer fazer de nós. E Deus nos leva a fazer uma coisa, a sonhar. E fala, filho, imagine isso. Olha o que eu vou fazer com você. Olha onde eu vou te levar ali, aqui, assim, assado. Quando Deus ele começa a dar a direção para Abraão, ali eu creio que ele começou a imaginar. E ele falou, sabe o pó? Assim será a sua geração. Sabe as estrelas? Cara, eu acho que ele começou a imaginar pessoas ali. Assim será numerosa a sua geração. Porque às vezes quando nós estamos olhando algo, a gente não está vendo. Fala, como assim? Como você vai viver isso? Mas quando você fecha os seus olhos, você começa a sonhar, Deus começa a te levar ainda muito mais longe. Deus, quando Ele começa a manifestar a presença dEle através de você. Há um tempo atrás, eu acho que quando o Duda, acho que a última vez que ele veio aqui a pregar, ele falou sobre desejar algumas coisas, sobre ter alguns planos. Ele falou assim, quem pensa talvez em fazer um cruzeiro? E a minha esposa tinha falado alguns anos atrás, falou assim, olha, acho que quando nós estávamos comemorando 9 anos. Ela falou assim, olha, quando a gente comemorar 10, a gente faz um cruzeiro. Nós estávamos reformando a nossa casa. Falei, olha, meio difícil. Acabei de comprar uma casa, a reforma é grande. E quando nós estamos ainda comemorando 10 anos de casados, ganhamos um cruzeiro. Nós não imaginávamos. A mulher. A mulher, ela sonhou com os meus olhos carnais, eu não estava vendo. Mas ela se permitiu sonhar.
Ela se permitiu sonhar naquilo que Deus ele poderia fazer. Sabe, nós precisamos sonhar. Comece a fechar os seus olhos e veja aquilo que Deus ele quer fazer de você. Comece a ver os lugares onde Deus ele quer te levar. Sabe, às vezes nós colocamos algumas limitações àquilo que Deus ele tem para fazer em nós. Nós começamos a falar, Deus, olha, aqui não dá, né, Senhor? Mas quando você fecha os teus olhos, a nossa mente começa a voar na velocidade da luz. Os nossos neurônios começam a se comunicar um com o outro. E Deus ele fala assim, olha aqui, ó, é isso que eu vou fazer. É isso onde eu vou te levar. E nós precisamos deixar Deus ele cumprir a palavra dele em nós e através de nós. Então disse Jesus, porque você não viu, você creu? Felizes os que não viram, mas creram. Nós precisamos crer. Cara, não precisa ver, creia. Creia somente naquilo que Ele liberou sobre você. Creia sobre aquilo que Ele liberou sobre essa casa. Creia sobre aquilo que Ele vai fazer. Mas Ele precisa encontrar lenha aqui. Ele precisa encontrar brasa aqui. Ele precisa encontrar filhos desejosos pelo amor dEle. Nós temos tantas palavras, tantas promessas. Como eu falei, Deus ele cumpriu tantas coisas nessa casa. E Ele tem muito mais para fazer. E Ele vai fazer tudo isso. Eu tenho fé para o que Ele vai fazer. Eu tenho fé para o que Ele vai soprar. Eu tenho fé para o que Ele vai dirigir. E esse é o tempo onde Deus ele começa a fazer isso. E esse é o tempo onde Ele começa a dirigir isso. E isso começa sobre você. E através de você. Finalizando. Cantares 5. Cantares, capítulo 5. A partir do versículo 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria. Comi o meu favo com o mel. Bebi o meu vinho com o leite. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Eu não sei se você tem fé para crer. Que a fragrância dele, que esse amor dele, que essa noiva estava sentindo, é o que Ele quer começar a fazer com você. Deus quer encontrar você desejoso pelo amor dEle. Você precisa ter fé para que a presença dEle comece a se manifestar. Você tem ouvido a palavra dEle? Em Romanos 10:17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você tem fé para isso? Para que o amor dele se manifeste em você? Para que a presença dele se manifeste? Feche os teus olhos.